Olá, que bom estar com você novamente. Hoje, domingo, dia 5 de dezembro de 2021, e a minha oração sempre será para que o Senhor derrame do seu amor sobre sua casa, sobre você e sua família, ministrando paz, saúde e misericórdia. Vamos aos nossos avisos? Você já sabe, na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós teremos nossa reunião de estudo bíblico e oração. E você só precisa entrar em contato com Márcia ou com Cláudia para participar. Da mesma forma, mais tarde, às 10h20, estarei junto com a turma de casais estudando sobre o Cântico dos Cânticos. Ainda dá tempo, se você quiser participar, basta entrar em contato comigo. Agora, eu quero trazer algumas informações para você, como vai ser nosso final de ano. Então, o culto de Natal. Você já sabe, todo ano, no dia 24, nós temos nosso Natal em família. Então, a minha oração é que você esteja reunida com sua família no dia 24. No dia 25, que é o sábado, nós teremos nosso culto de Natal, como todo ano, às 19 horas. Oro para que você esteja conosco. E no dia 26, domingo, dia 26, não teremos culto. Então, você já sabe, dia 25 nós teremos o culto de Natal, 24, Natal em família, dia 26 não nos reuniremos. Da mesma forma, no dia 31, será uma sexta-feira, às 19 horas, nós teremos o culto de ação de graças ao Senhor por 2021. Por mais que tenha sido difícil, foi abençoado para nós e o Senhor tem nos guardado. Então, dia 31 estaremos reunidos às 19 horas para agradecermos a Deus. No dia 1º é feriado e no dia 2 é um domingo. Então, nós não teremos a nossa reunião no domingo, certo? Então, você já está avisado. Mais tarde, às 17 horas, nós estaremos participando da ceia. Estaremos presencialmente em nossa sede. Se você não puder participar, pode nos acompanhar no canal do Facebook ou do Instagram. Estaremos ao vivo às 17 horas. Aniversariante da semana. Dia 11, Silvete aniversaria. A minha oração para você, minha irmã, é que o Senhor prolongue seus dias, abençoe sua vida de tal forma que exemplifique para aquelas pessoas que precisam do amor de Deus. Que o Senhor esteja derramando do amor dele sobre você, dando palavras temperadas, poderosas e muita saúde para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, multiplicando os teus dias, Silvete. Parabéns! Enfim, nós estamos vendo Romanos capítulo 12. Nas últimas semanas, eu tenho falado sobre justiça e misericórdia na soberania de Deus. Somos todos iguais. E comecei na semana passada a falar sobre a vida da comunidade no altar. Como se faz? Estamos no capítulo 12 de Romanos. Na semana passada vimos os versículos 1 e 2, quando vimos que Paulo apresenta a motivação para a oferta pessoal. O sacrifício agora é vivo, pessoal e intransferível. O texto bíblico deixa claro que o meu corpo presta culto racional a Deus. Essa é a minha oração por você também. E que o culto racional me indica a transformação em obediência. Nesse sentido, nós daremos continuidade agora. Versos 3 a 5 de Romanos 12. Diz assim: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro
está ligado a todos os outros. Então, o que o texto bíblico pode me ensinar? Ou o que o texto bíblico me ensina? Tem muito a nos ensinar hoje, principalmente porque vamos participar da ceia e precisamos refletir sobre a vida com Cristo, né? O apóstolo Paulo já inicia o verso 13, o verso 3 dizendo: pois pela graça que me foi dada, digo. Parece algo bem simples essa frase, não é? Mas é poderosa. Veja, fale pela graça que lhe foi dada. É assim que o apóstolo Paulo fala: eu falo pela graça que me foi dada. E é a fala que eu trago para você, a mensagem que eu trago para você. Fale pela graça que lhe foi dada. Se você olhar para os versos no Novo Testamento, você vai perceber como a graça é destacada a partir de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala muito sobre graça. Veja, Romanos capítulo 1, nos versos 1 a 5, quando ele se apresenta. Romanos 1, 1 a 5, ele diz, já no verso 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aí ele fala sobre a promessa do Senhor em Jesus Cristo, ele fala sobre o Espírito Santo que lhe foi dado através de Jesus, e quero chamar sua atenção no verso 5. Ele diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, ele está falando de Jesus, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo à obediência que vem pela fé. Agora veja que ele, aos Romanos, no texto que nós lemos, no capítulo 12, ele diz que fala pela graça que lhe foi dada. Aqui ele diz que recebeu pela graça o ministério dele, o serviço dele, o apostolado. Ele continua destacando, Romanos capítulo 15, nos versos 15 e 16, Romanos 15, 15 e 16, ele diz assim: a respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda fraqueza ou franqueza, com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, e de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Perceba, ele fala com toda franqueza para sempre estar lembrando ao povo da igreja em Roma sobre esses assuntos, e ele fala que ele faz isso por causa da graça que Deus lhe deu de ser ministro, servo, apóstolo. Deus deu uma função para que ele chegasse até os gentios como dever sacerdotal, nesse sentido de proclamação do Evangelho, de salvação. Da mesma forma, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Veja essa fala dele, ele se apresenta: pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão, diz o apóstolo Paulo. Antes trabalhei mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja que ele dá bem a entender que ele se entrega ao serviço, ao ministério dele, por causa da graça. Por causa da graça. Fale pela graça que você recebeu. João capítulo 1, nos versos 14 a 16, João 1, 14 a 16, o apóstolo João diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele diz que João Batista dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele quem eu falei, aquele que vem depois de mim
é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Graça sobre graça. Você recebeu da plenitude de Deus, o Espírito Santo do Senhor, graça sobre graça. Fale da graça que lhe foi dada. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, nos versos 8 e 9, esse texto é bem conhecido, você já deve conhecer e lembrar-se, né? Ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Pela graça. A salvação pela graça, o falar pela graça, o serviço pela graça, o viver pela graça, o respirar pela graça. Efésios capítulo 6, nos versos 23 e 24, o apóstolo Paulo fala: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Veja, a graça está com aqueles que amam ao Senhor. Respire graça, fale graça, haja com graça, viva na graça. Desta forma, Mateus capítulo 10, nos versos 5 a 8, quando Jesus envia os 12 com a missão de pregar ao seu povo, Mateus 10, 5 a 8, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Esta é a mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. Essa é a mensagem. Essa graça que nos envolve de tal forma que queremos transferi-la para aqueles que são necessitados. Tem uma palavra mais tarde sobre igreja para falarmos sobre isso. Mas veja, fale pela graça, da graça que lhe foi dada. Dê de graça da mesma forma que você recebeu. Deus tem uma missão para você também. Isso me faz lembrar que o texto me ensina também que precisamos exercer com humildade a vida, as ações que o Senhor nos passa, ou seja, a missão que o Senhor nos traz de viver, precisamos exercer com humildade. Não sejamos orgulhosos. Veja a fala do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, no verso 13. Voltemos para o texto, dessa vez para o restante do verso 3. Quando ele diz que, pela graça que lhe foi dada, ele diz a todos os romanos, ele continua falando: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui nós temos duas palavras importantes para que possamos entender o que é exercer com humildade a vida, o que é não ser orgulhoso. A palavra, ou essa junção mais elevado, né? Mais elevado, quando ele diz: não tenha um conceito mais elevado de si do que deve ter. Essa palavra é hiperpronel. Hiperpronel. Nesse sentido, ela quer dizer tenho altas noções. Sou orgulhoso demais. Quando
O apóstolo Paulo diz que nós não deveremos ter um conceito mais elevado do que realmente somos. O que ele está dizendo é: não tenha uma noção alta de você. Não seja orgulhoso. É isso que ele está querendo dizer. Quando a gente fala disso, a gente está falando de autoestima. A gente está falando de autoestima. Uma outra palavra é equilibrado. Né? Equilibrado. Aqui a palavra é sofroneo. Sofroneo. Essa palavra, ela, quando eu me refiro, eu digo assim: estou de mente sã, estou equilibrado, estou em sã consciência, estou sóbrio. Essa palavra é usada para sobriedade, né? Equilibrado, sóbrio. Eu exercito autocontrole. Né? O apóstolo Paulo diz: não seja orgulhoso, não tenha um conceito muito alto de si mesmo, mantenha-se equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É assim que o apóstolo Paulo está falando. Tenha bom senso, tenha bom senso. Bem diferente do que o mercado tem nos ensinado. Bem diferente. O mercado nos ensina a termos uma autoestima hiper elevada. As redes sociais demonstram bem isso. Pessoas depressivas, ansiosas, chorando atrás das câmeras, mas estão sempre sorrindo, né? Bem maquiadas, bem vestidas. Em sua maioria são pessoas muito sofridas, mas que mantêm uma imagem bonita para que as pessoas vejam. É isso que é ter um conceito mais elevado do que realmente é. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você não seja orgulhoso, orgulhosa, seja equilibrado, equilibrada nesse sentido. Exerça humildade no dia a dia, nas suas falas, na sua vivência, no seu serviço. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando eu falo sobre mercado, eu incluo, eu trago inclusive, né, as pessoas que eu estou chamando de profetas do minuto. São os vídeos curtos do TikTok e de outras redes sociais que trazem estima alta para as pessoas, com textos bíblicos fora de contexto, né? Porque a mensagem não tem tempo para ser trazida no completo, então se traz com pouco tempo só aquilo ali que é tirado para inchar a autoestima de pessoas. Mas precisamos entender o que é ser uma pessoa equilibrada. Precisamos entender o que o orgulho faz com as pessoas. Precisamos entender sobre isso. Romanos capítulo 11, nos versos 17 e 20, a 20, quero dizer, Romanos 11, 17 a 20, o apóstolo Paulo diz assim: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Essa palavra nós já vimos, portanto eu não vou aprofundá-la. Nós já aprofundamos o que quer dizer isso aqui, né? O que está escrito. Por isso eu não vou falar sobre o texto nesse sentido, mas perceba, os ramos foram cortados por causa da falta de fé. E geralmente orgulho gera falta de fé. Por que, Milton?
porque gera idolatria. Orgulho é prova de idolatria. Alguém que se vê acima do seu conceito ou do seu momento, mesmo não observando esse equilíbrio, está observando idolatria. Eu tenho falado sobre isso. Veja Atos capítulo 20, nos versos 17 a 21, Atos 20, 17 a 21, quando o apóstolo Paulo está em Mileto e ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Eu quero chamar sua atenção para o verso 18, quando ele diz assim: quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Diz o apóstolo Paulo no verso 20: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Viver com humildade, né? Viver com sobriedade, equilibrada. Não se veja além do que realmente ou de quem realmente você é. Em Efésios capítulo 4, nos versos 1 a 3, o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 4, 1 a 3, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa é a palavra, com amor. Façam todos os esforços para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Essa é a palavra. E aí, eu quero trazer a fala do Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 1 a 8. Nós não vamos ler todos os versos por causa do tempo, mas eu quero chamar sua atenção. Filipenses 2, 1 a 8. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Veja o que ele fala nos versos 3 a 5. Nada façam por ambição, nada. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores. Né? Perceba a diferença dessa mensagem do apóstolo Paulo para alguns profetas que falam na internet. Você precisa começar a amadurecer essas coisas. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja a mensagem e confira. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. E aí ele começa a descrever como foi a atitude de Jesus. Eu não vou descrever para você, está nos versos 6 a 8. A minha oração é que você leia. Que você leia, né? Porque a palavra de Deus não traz ego inflado. A palavra de Deus não infla ego. Deus em momento algum infla ego das pessoas. Em momento algum. Né? Cuidado com as mensagens que você anda vendo, ouvindo. E quando eu falo cuidado, eu não estou comprimindo
pressionando, também não. Estou tentando aguçar sua atenção para que você exerça em Cristo aquilo que Ele tem para você. Confira com a palavra de Deus o que você tem visto, o que você tem lido, o que você tem ouvido. Ele começa a falar de Jesus Cristo e eu só vou chamar sua atenção para uma palavra que tem no verso 7. Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Tá? E aí você lê o restante e perceba o que o texto diz. Colossenses capítulo 2, os versos 20 a 23, Colossenses 2, 20 a 23, o apóstolo Paulo diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? E aí veja o que ele vai falar a partir do verso 21. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosa falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Cuidado com as regras que têm falsa pretensão de humildade. Cuidado com a religiosidade que tem falsa pretensão de humildade. Aparência, mas a humildade ela aparece com o intuito exatamente de inflar ego, de cobrar o retorno, de achar que é digno, que é digna. Falsa pretensão. Estou fazendo, sou digna, sou digno. Falsa pretensão. Cumprindo regras para ter retorno. É assim que o apóstolo Paulo fala. Ele diz: não pense de você com excesso, ou não pense sobre você com excesso. Não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que você deve ter. Viva uma vida equilibrada. Viva uma vida equilibrada. Ou seja, se você tiver que falar, fale pela graça que lhe foi dada. Não pense de você acima de quem realmente você é. Ou não pense sobre você como se você fosse superior. Viva uma vida equilibrada. Preste atenção nas imagens que você projeta na internet, naquilo que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você está seguindo. Que tipo de evangelho você está vivendo? E eu quero encerrar, porque o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 5, 1 Pedro 5, 5, ele diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E ele diz assim, manda um recado para todos nós. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa fala é muito importante para nós. Ela nos concede equilíbrio, sanidade mental. Eu quero concluir trazendo para você o nosso verso do ano, em Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Quando o apóstolo Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos pacificados em Cristo. E quem é pacificado em Cristo, a imagem que tem como referência é a de Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. E o objetivo é que para que todos nós sejamos como Ele. Ele é a imagem a seguir. E Ele simplesmente foi aquele
que se despiu diante dos discípulos. Ele tira a túnica, pega uma toalha, põe na cintura, pega uma bacia, derrama água e vai lavar os pés dos seus discípulos. E a fala dele é: vocês dizem que eu sou mestre. Realmente sou. Eu sou o Senhor. Mas eu, que sou o Senhor, que sou o mestre, estou entre vocês como servo, como quem serve, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o que eu trouxe para vocês hoje é exemplo para que vocês façam uns com os outros. Que tipo de evangelho nós temos vivido? Essa é a pergunta que fica para darmos continuidade mais tarde, às 17 horas, presencialmente em nossa sede, ou se você não puder, online, pelo canal do Facebook ou do Instagram, 17 horas. A minha oração é que você esteja conosco. Vamos orar? Senhor, palavra clara, um verso, um versículo, tanto a dizer. Falemos pela graça que nos foi entregue. Porque nós vivemos pela graça literalmente, graça sobre graça. E não tenhamos um conceito maior de quem realmente somos. Antes, sejamos equilibrados, com sanidade mental. Quem vive com sanidade mental, equilibrado, é uma pessoa que tem noção clara de quem realmente é. Não precisa estar tentando mostrar imagem diferente. Não precisa estar maquiando momentos específicos, tentando disfarçar, tentando apresentar o que não existe. E a minha oração, Senhor, é que cada um de nós nos aprofundemos em Tua palavra, nesse versículo tão pequeno, com tantos ensinamentos. Fala poderosa do apóstolo Paulo, para que nós entendamos claramente que o Evangelho é Evangelho puro, sóbrio, equilibrado. E quem entende isso, vive uma vida livre, sadia, uma vida abundante, vida de cálice que transborda. A minha oração é que o Senhor esteja trabalhando com cada um de nós, cada mente que está orando nesse momento, que vai orar no futuro, ouvindo e vendo essa mensagem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos conscientize de quem realmente somos diante dele. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, derramando paz. Deus te abençoe.